Bom dia, Marina, tudo bem? Bom dia, Marina, bom dia, Nitai, tudo bem? Bom dia. Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade para encerrar o tema do primeiro reinado, tá? Do governo do Dom Pedro I. A gente tinha planejado de encerrar na última aula, mas a gente acabou indo só até a Confederação do Equador. Então, para hoje, ficou pendente essa questão da Guerra da Cisplatina, que é a guerra que dá origem à formação do Uruguai, e também as circunstâncias que levaram o governo do Dom Pedro I à crise, né, que é um governo imperial, né, então é um governo em que a expectativa era de que ele ficasse no trono até a morte, mas ele acaba abdicando do trono, ou seja, renunciando ao trono depois de 9 anos apenas de governo. Então, a gente vai ver quais foram os fatores que contribuíram para que o Dom Pedro I chegasse a essa decisão. Tá? Eu estou compartilhando a tela aí, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá ótimo. Então, chegaram... Sim, tô vendo. Beleza. Então, além da Marina e do Nitai, chegaram Jennifer, Carol... Quem mais? Ivan... Acho que só, né? Tá. Por enquanto, sim. Oi, Ivan, Carol, estão ouvindo? Tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Que bom. Tá, olha só, então a gente está dando sequência, tá? Como eu disse, aqui estamos no módulo 10, capítulo 2, página 35. A ideia é que a gente fale nesse início de aula sobre esses dois pontos, a Guerra da Cisplatina e as circunstâncias que levaram o Dom Pedro I a abdicar, não é? A renunciar em 1831, e aí depois a gente parte para os exercícios, que são bem legais e ajudam a gente a aprofundar o tema, a tirar dúvidas e tal, a fazer conexões que às vezes só conversando sobre o tema a gente não consegue fazer, tá? Lembrando, gente, que essa é a última semana para o bloco, né? O bloco está disponível lá dentro da pasta de segundo bimestre e vocês têm até quarta-feira para me enviar, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, enfim, tirar aqui, fiquem à vontade. Alguém tem dúvida em relação a alguma coisa sobre o bloco? Não. Então, façam para quem ainda não fez, né? Façam com atenção, com cuidado, e prezem pela construção individual de respostas. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer com isso, né? Professor, eu já mandei, só que pode mandar até quando mesmo? É hoje ou amanhã? Pode mandar até quarta, dia 3 é o prazo. Ah, tá bom. Tá? Faltam uns 2 lá. Tá? Tá. Não entendi o que você falou por último. Não, falei obrigado. De nada. Tá. Então, vamos lá, gente. A Guerra da Cisplatina, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 35, tá? Eu acho que bate direitinho com o que está aí.
Essa imagem aqui, que aparece no livro de vocês, fala muito pelos países envolvidos, então, pelas questões envolvidas. Então, é que aparecem aqui as bandeiras que são muito representativas desse conflito. A gente vai entender por quê. A Guerra da Cisplatina, na verdade, ela envolve uma questão que é uma questão antiga já de disputas nessa região, que é a chamada região da Bacia do Rio da Prata. Essa região sempre foi uma região de muita rivalidade entre colonizadores espanhóis e portugueses. E aí a gente deve conseguir imaginar por quê, né? Era uma região mais ou menos ali fronteiriça do que seriam os limites da colonização portuguesa e os limites da colonização espanhola. Então, era uma espécie de zona conflituosa, assim, e uma espécie de zona de convivência de colonos espanhóis e portugueses. Isso desde lá os tempos, né, da colonização, no século XVII, século XVIII. Então, quando se chega no século XIX, a gente tem a permanência dessas questões, né? Essas questões continuam existindo de disputa pela região. E aí, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, né? E a gente já falou disso várias vezes, mas eu vou insistir, essa transferência da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro confere ao Rio de Janeiro uma outra dimensão, né? O Rio de Janeiro passa a ter uma importância que até então nenhuma outra cidade da América do Sul tinha, né? Tinha conquistado, digamos assim, nesse cenário de colonizações. Então, o Rio de Janeiro vai ser o primeiro, e é mesmo o único lugar nesse contexto aí do século XIX, que incorpora uma função de capitalidade que nenhuma outra cidade da América Espanhola tinha. E aí a gente vai ter, em 1816, como tem aqui no material de vocês, né, essa região, que hoje em dia é o Uruguai, ou seja, no extremo sul, digamos assim, na fronteira do que hoje é o extremo sul do Brasil com o Uruguai, a gente tem a invasão das tropas do Dom João VI. O Brasil ainda não era independente de Portugal, lembrando, mas já tinha sido elevado àquela categoria de Reino Unido, né? Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve. Então, o Brasil tinha ali uma posição, digamos, de equidade, de igualdade com Portugal e com Algarve. Então, o que a gente tem em 1816 é uma invasão dessa região, que nessa época se chamava Banda Oriental, era como os colonizadores, né, o pessoal que vivia no Rio de Janeiro chamava essa região, eles chamavam de Banda Oriental, tipo, parte oriental, digamos assim. E era um território, como eu disse, essa região toda, na verdade, era uma região de disputa entre colonos espanhóis e portugueses há muito tempo, desde lá da época do Tratado de Madrid, enfim. Mas, oficialmente, essa região da Banda Oriental era uma região de controle espanhol. E aí as tropas do Dom João, em 1816, resolvem invadir essa Banda Oriental, essa região. O intuito era de anexar a Banda Oriental ao Império, né? ao Império Português, que era sediado no Rio de Janeiro, lembrando que o Brasil ainda não era independente. Então, o intuito era anexar essa região, aumentar, digamos assim, um pouco mais ali os contornos territoriais do Império Português na América. Só que isso acaba gerando um conflito. Essa galera que vive nessa região, os líderes políticos, a estrutura administrativa espanhola, né, de controle da região, não aceita isso. E é importante lembrar que nesse período, né, a gente já vivia, se a gente olhar pelo ponto de vista, pela perspectiva da América Hispânica, a gente já vivia um cenário de várias independências acontecendo, né?
Buenos Aires, por exemplo, tinha declarado sua independência em 1810. A questão é complexa porque depois é que vai se constituir essa ideia de país, Argentina, mas inicialmente o que havia era uma independência ali de Buenos Aires. E essa banda oriental, né, acaba sendo alvo aí da investida do governo do Dom João, do governo luso-brasileiro, digamos assim. Aí eles reagem, né? Eles não querem ser submetidos ao Império Português. Então, eles não aceitam esse domínio, e aí eles acabam, para poder combater essa invasão das tropas luso-brasileiras, eles acabam se unindo ao governo da chamada República das Províncias Unidas do Rio da Prata, aqui, ó, o que depois vai vir a se tornar Argentina, né? Como eu disse. A República das Províncias Unidas do Rio da Prata acaba apoiando, então, a chamada Banda Oriental contra o governo luso-brasileiro, contra essas tropas do Dom João VI. Né? Mas por que a gente está falando disso enquanto a gente fala de primeiro reinado, por exemplo? Né? Por quê? Porque essa guerra da Cisplatina ela se estende muito, por muito tempo. Lembrando que, quando as primeiras tropas do Dom João invadem lá, o Brasil ainda não era independente. O Brasil fica independente em 1822, né? E a Guerra da Cisplatina acaba se arrastando. São vários conflitos que vão acontecendo em determinados momentos. Essa situação se torna um pouco mais tranquila, depois volta a ficar tensa, e aí a gente tem essa união da Banda Oriental com as províncias do Rio da Prata em 1825. Então, o Brasil já era independente há 3 anos. E aí a luta começa a acontecer entre as forças, né, os exércitos, enfim, das províncias do Rio da Prata, atual Argentina, que estavam apoiando ali a chamada Banda Oriental, atual Uruguai. Então, é como se fosse Argentina e Uruguai tentando se defender das invasões das tropas brasileiras. Aí sim a gente já pode falar em tropas brasileiras, né? Porque já são tropas do governo do Dom Pedro I, já existe um Brasil definido como país independente. Tá? E aí, para tornar as coisas, tentar resolver a situação de um conflito que se arrastava já há bastante tempo e que não tinha muita expectativa de se solucionar brevemente, a Grã-Bretanha, que sempre teve interesses na região e que era, inclusive, uma parceira importantíssima do governo do Dom João VI, portanto, do governo português, e acaba sendo também uma parceira fundamental do governo do Dom Pedro I, depois que o Brasil se torna um país independente, a Grã-Bretanha acaba interferindo na região. E aí tem toda uma questão geopolítica aí de interesses no comércio, né, da ponte comercial entre o Pacífico e o Atlântico, a importância do Rio da Prata, da própria bacia do Rio da Prata, que envolve uma série de rios afluentes, a passagem pela região do atual Mato Grosso, por exemplo. Então, envolve realmente, um território muito valioso do ponto de vista geopolítico. E aí os britânicos, que não estavam de bobeira, interferem nisso e tentam negociar diplomaticamente uma saída para esses conflitos, uma saída que não prejudicasse, digamos assim, nem a atual Argentina, nem o atual Uruguai, e que também não prejudicasse de forma muito evidente o Brasil. Mas, de qualquer maneira, o acordo que eles conseguem costurar é um acordo que vai prezar pela independência da chamada Banda Oriental, que é o Uruguai atualmente. Tá, mas o que isso significa? Significa que essa região da chamada Banda Oriental acabou não ficando nem sob o controle do Império Brasileiro, nem sob o controle das províncias do Rio da Prata. Ou seja, o que hoje é o Uruguai poderia ter sido o Brasil, assim como poderia também ter sido parte da Argentina.
Mas nesse momento aí de definições, de disputas mesmo por definir quais seriam os limites territoriais de cada país que estava se tornando independente, essa região da Banda Oriental, todo mundo acha que está aí na cabeça, né? O mapa ali do que hoje é o Uruguai, é uma região relativamente pequena, se a gente pensa na extensão territorial da Argentina ou do Brasil. Essa região, com o apoio da Grã-Bretanha, acaba conseguindo se tornar independente. Então, no meio ali de dois grandes, há a Banda Oriental, né, que era chamada também de Província Cisplatina pelo Império do Brasil, por isso o nome Guerra da Cisplatina, acaba conseguindo se tornar independente. Para o Brasil, é uma perda grande, porque é uma perda territorial e é uma perda em termos econômicos, em termos humanos. Né? Então, o governo do Dom Pedro I acaba saindo, digamos, prejudicado desses conflitos. Foram conflitos que duraram muito tempo, como eu já disse, e que acabam contribuindo aí para um desgaste das tropas do governo do Dom Pedro I e para um desgaste financeiro também. A gente não pode esquecer que 4 anos antes tinha acontecido a Confederação do Equador, né, que foi a fundação de uma república no Nordeste do Brasil, em que as forças do Dom Pedro I saíram do Rio de Janeiro e foram para lá combater, num esforço justamente por não deixar essa região se tornar independente do Brasil. Eles chegaram a proclamar uma república e o Império do Brasil consegue reverter isso e incorporar de novo o Nordeste ao Brasil. Então, assim, eram seguidas tentativas de várias partes de tentar se soltar, se fragmentar desse governo central, desse poder central que era representado pela figura do Dom Pedro I no Rio de Janeiro. E a Guerra da Cisplatina é um evento também nesse sentido, só que a gente não pode achar que essa região, né, do Uruguai fazia parte do Império Brasileiro. Não. Na verdade, era uma região ali, uma zona turva, digamos assim, de presença de espanhóis e portugueses, mas que o Brasil tenta tomar conta e aí acaba perdendo. Né? Então, foi uma tentativa, mas não é exatamente uma perda territorial. Aquela região nunca foi oficialmente pertencente ao Império do Brasil. Deu para entender? Deu. Aham. Deu. Tá, beleza. Essa imagem, gente, é muito legal, porque assim, é óbvio que é uma tela pintada a posteriori, né? A tela é de 1872, reparem aqui. Mas ela reproduz, né? E aí ela já meio que induz o observador a perceber quais seriam as principais influências aí da Guerra da Cisplatina. E aí depois tem um exercício que a gente vai fazer justamente abordando essa tela, mas só para vocês perceberem, né? É uma praça pública e mostra ali a população em festa, comemorando, é um clima, né, de alegria, né, e mostra, seria o momento do juramento, né, do momento em que a Constituição é jurada, jurada ao povo e tal, então seria esse momento da Constituição do Uruguai, em 1830. E aqui aparecem a bandeira do Império do Brasil, a bandeira das Províncias Unidas do Rio da Prata, a bandeira da Marinha Britânica e não, a bandeira da província cisplatina também, que acaba se tornando Uruguai. Né? Então, a gente tem esses símbolos aí que mostram todos os países, os nascentes países envolvidos aí no conflito. Tá? Bom, a questão da crise e abdicação de Dom Pedro I. Como eu já disse, se esperava que fosse um governo duradouro, porque era um governo monárquico, então não se esperava que fosse curto, né? Uma vez que os governos monárquicos pressupõem que o monarca governe até a morte. O que ocorre é que o Dom Pedro I foi
crescentemente acusado de autoritarismo. Ele começa já governando com uma polêmica em torno da Constituição. Ele acaba sendo o líder lá da independência do Brasil, né? Mas ele representa uma série de interesses, como a gente já discutiu. E em 1822 ele faz a independência. Em 1823 tem a Assembleia Constituinte, que é quando os deputados se unem lá para fazer a Constituição, e o Dom Pedro acaba ficando descontente com o que eles estavam fazendo e, em vez de conversar e tentar articular ali uma saída e tal, não, ele simplesmente fecha a Constituinte e ele, com o auxílio lá de alguns deputados mais próximos a ele, fazem uma Constituição e impõem essa Constituição. O nome acaba ficando conhecido como uma Constituição outorgada, ou seja, imposta. É a primeira Constituição da história do Brasil. Então, a primeira Constituição da história do Brasil já é fruto de um momento de autoritarismo, né? De falta de diálogo. Bom, dito isso, esse já deixa a galera mais filiada, digamos assim, aos ideais iluministas, de liberdade, de igualdade, preocupadas. O Dom Pedro já começa demonstrando uma face bastante autoritária. E depois, com o tempo, isso acaba se confirmando. E ele vai perdendo o apoio de vários setores da sociedade. Além disso, então, a primeira coisa que vocês têm que anotar, o crescente autoritarismo do Dom Pedro I. Além disso, tem as questões da Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina, que eu não vou falar de novo, porque a gente já acabou de falar, que desgastam a imagem do Dom Pedro I, além de gerarem toda a guerra, né, ela gera despesas e gera também uma certa perda humana que, se não for bem conduzida pelas autoridades e convertida em uma espécie de patriotismo, pode acabar sendo um tiro pela culatra, pode acabar soando para a população como uma perda desnecessária, né? Então, é isso que acontece. Pela falta de tato, digamos, do Dom Pedro I, tanto a Confederação do Equador, né, quanto a Guerra da Cisplatina acabam soando para a população em geral, não como conflitos desnecessários, mas como vidas perdidas, como uma economia que acaba ficando em crise por causa de tantas despesas que são feitas com esses conflitos, né? E a população em geral não sentia muito, digamos, a necessidade de se combater com tanto afinco, com tantas vidas, pela unidade de um território tão grandioso. Então, isso era um interesse muito da elite, assim, de manter o Império do Brasil do tamanho que era e, se fosse possível, aumentar ainda mais, como é o caso da Cisplatina. E é uma guerra frustrada, né? Então, tudo isso ia contribuindo para um certo desgaste. Tem a questão da agricultura também, que enfrentava uma situação crítica, como diz aqui no terceiro parágrafo. Tá? O Brasil vinha cada vez mais precisando pegar empréstimos e o principal credor brasileiro era a Grã-Bretanha. Isso não era novidade, isso já era uma tradição. Então, os empréstimos vão ficando cada vez mais frequentes, até para suprir as demandas das guerras, né? Além disso, teve o episódio do assassinato de um jornalista que era um ferrenho opositor, um grande crítico do governo do Dom Pedro I, do autoritarismo do Dom Pedro I. Esse cara vai ser assassinado. As circunstâncias do assassinato não ficam claras, mas o que soa, né, o que aparece para a população é justamente a ideia de que poderia ter sido algo orquestrado ali por pessoas próximas ao imperador. Então, isso pega muito mal para o governo do Dom Pedro, né? E aí ele começa a ser hostilizado pela população em geral. Quando chega nesse ponto, normalmente, né, se a gente analisa historicamente os governos, quando chega no ponto de uma hostilidade popular, isso significa que esse governo está próximo de cair. E não é diferente com o governo do Dom Pedro. Ele vai ser hostilizado numa visita que ele faz a Minas Gerais. Quando ele volta para o Rio de Janeiro,
que era a capital, os portugueses que viviam no Rio de Janeiro fazem uma festa para ele, uma recepção, tipo assim, esses brasileiros não estão com você, mas nós estamos. E isso acaba, na verdade, dá um afago, digamos assim, na pessoa do Dom Pedro I, mas acaba contribuindo para um acirramento ainda maior, né? Aquela lua de mel, digamos, que havia entre Dom Pedro I e os brasileiros, desde lá a independência, parece terminar nesse momento, né? E a briga que ele tinha com os portugueses, tanto é que ele faz o dia do fico, prefere ficar e tal, acaba se esvaindo, e ele passa, nesse momento aqui, de 1830, finalzinho de 1830, ele passa a contar com o apoio dos brasileiros com o apoio dos portugueses que viviam aqui no Brasil e com a hostilidade dos brasileiros, né? Então, isso começa a significar cada vez mais que ele não tinha mais apoio dos brasileiros para governar o Império do Brasil. E aí, com o tempo, isso acaba se materializando mesmo numa crise que leva o Dom Pedro I a abdicar do trono. Ele abdica em 7 de abril de 31. Tá? Então, aí, 4 meses depois desse episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que foi quando os portugueses bateram palmas para ele e os brasileiros hostilizaram, e aí essa galera entrou em conflito nas ruas e teve um quebra-quebra e ficou conhecido como Noite das Garrafadas. 4 meses depois, ele renuncia, ou abdica, como era dito na época, né? O fato da abdicação do Dom Pedro I tem, além de todo esse cenário que a gente já falou, um cenário, uma questão interna, uma questão externa envolvida, que é a questão da disputa pelo trono português. O Dom Pedro era o primeiro na linha de sucessão, né, da família real. Então, ele deveria assumir o trono português no caso da morte do pai, né, Dom João VI. Mas, como ele era imperador do Brasil, ele não poderia assumir lá. E aí começa a acontecer uma disputa entre 2 irmãos dele pelo trono português. E ele daqui queria de olho no trono de lá, principalmente porque aqui ele já não era bem visto. Então, ele resolve abdicar e, pelo que estava descrito na Constituição, nesse caso de abdicação, o trono deveria ficar reservado ao próximo na linha de sucessão. Então, deveria assumir algum filho dele. Só que o filho dele, que estaria apto a assumir, né, o primeiro na linha sucessória, era o Dom Pedro, né, e aí eles não tinham muita criatividade no nome, o filho dele, o Dom Pedro de Alcântara, que tinha só 5 anos de idade, então não tinha como colocar uma criança para assumir. Então, eles criam uma regência, que é um governo provisório, até que o Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II, né, era Pedro de Alcântara, pequenininho, crescesse e pudesse assumir o trono. Tá? Tudo bem? Uhum. Sim. Então, beleza. Esse é o cenário da crise. Esses são os motivos que derrubam Dom Pedro I. E agora a gente vai partir para fazer uns exercícios sobre esse capítulo. Esse é o último capítulo do módulo 10, é o último tema do módulo 10, né? E aí, na quarta-feira, a gente já vai partir para o módulo 11. Tá? Aqui, a primeira questão é sobre a insurreição pernambucana, aquela de 1817, lá antes da independência ainda. Aí pede para vocês, e aí eu vou pedir para vocês fazerem aí depois com mais calma, mas aqui a gente pode tentar lembrar alguma coisa. Para vocês fazerem um pequeno texto, né, que considere essas 3 questões, A, B e C. Então, no mesmo texto, incluir esses aspectos. Os fatores responsáveis pela eclosão do movimento. O que levou lá Pernambuco, em 1817, a fazer esse movimento? Alguém lembra? Era uma realidade de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, a capital era o Rio de Janeiro.
Ninguém lembra? Agora eu não lembro não, professora. Tá. Tem dois fatores principais aí. Um é essa questão da centralidade do Rio de Janeiro, e isso gerava uma certa indignação nos demais territórios, né, da América Portuguesa, em relação a ter que obedecer, desculpem, a ter que obedecer o Rio de Janeiro. Antes eles obedeciam a Portugal, né? Então isso gerava um certo desconforto. Isso é uma coisa, e outra coisa é a crise agrícola, né? A crise da produção do açúcar e do algodão, que afeta essa região do Nordeste do Brasil. E com crise econômica, qualquer outra fagulha política acaba ganhando importância. Tá? Os grupos sociais que participam da insurreição. Alguém lembra? Tinham populares envolvidos? Como é que era isso? Eu vou resumir para a gente não perder muito tempo, a gente tem 10 minutos só. Então, a Revolução Pernambucana, depois vocês olhem lá e anotem, podem anotar em tópicos, não precisa nem fazer um texto, mas é importante anotar. Então, esses dois fatores que eu falei, que seriam os responsáveis pela eclosão, pelo início do movimento, é um movimento ali orquestrado pelas elites agrárias e tal, e urbanas, acaba tendo a adesão de alguns populares, e isso acaba sendo visto com alguma reserva por essa galera de elite. E os principais objetivos e desfecho. Os objetivos, eles queriam, eles tinham objetivos separatistas, queriam separar Pernambuco do Império do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves. Aí eles acabam sendo, eles conseguem, né, inicialmente fazer isso, assim como na Confederação do Equador, depois eles fazem de novo, só que fazem com um espectro maior, né, conseguem mais aliados. Mas eles vão ser derrotados pelas forças do Rio de Janeiro, né, pelas forças do governo do Dom João, e vão ser derrotados, os líderes vão ser presos e tal, alguns serão degredados, tá? Bom, a número 2. Verdadeiro ou falso? E aí é sobre esses temas que a gente falou mais agora recentemente. A independência do Brasil foi apoiada ou aceita pela maioria das províncias do território. Contudo, houve resistência contra a independência em algumas delas, como a do Pará, a da Bahia, do Piauí, Ceará e a do Maranhão. Isso é verdade? Isso é verdadeiro ou falso? A gente falou que o processo de independência do Brasil não foi tão pacífico como pode parecer ao senso comum, né? Foi um processo que gerou resistências, que nem todo mundo concordava com esse protagonismo do Rio de Janeiro nesse projeto aí de independência do Brasil. Resta saber se são essas as províncias que não concordaram. O que vocês acham? Isso eu não sei. Mas vocês lembram de quais regiões eram as províncias? Eu só lembro da Bahia, agora. A Bahia é um caso bem emblemático, né? Então vamos lá para a letra B, vocês vão pensando aí. Letra B, a Assembleia Constituinte, formada em 1823, é aquela que eu falei, né, que é a reunião dos deputados para elaborarem a Constituição, elaborarem as leis que vão compor a Constituição, encerrou seus trabalhos em 1824, quando apresentou o texto final da Constituição aprovada por Dom Pedro I. Eu disse ainda há pouco, a primeira Constituição do Brasil, ela foi construída em conjunto ou foi o momento que o Dom Pedro já mostrou o seu autoritarismo pela primeira vez? O Dom Pedro que participou fazendo, não foi? Foi. Ele desfez a Constituinte, né? Ele mandou todo mundo para casa, prendeu meia dúzia, inclusive. Disse que eles estavam muito republicanos. Republicano, nessa época, era um xingamento para dizer assim, vocês estão muito modernos, radicais, contrários à monarquia, algo assim. Então, disse que eles estavam muito republicanos. Tinha uma discussão, inclusive, sobre o fim do tráfico de escravos, e isso incomodava muita gente, né? Inclusive ao Dom Pedro I. Então, esse é um dos motivos para ele
colocar, fechar a Constituinte, e ele mesmo faz a Constituição e fala, beleza, é isso aqui, ó. Então, essa aqui é falsa, né? Letra C. Apesar dos protestos da elite agrária do país, que queria sua permanência, Dom Pedro I abdicou da coroa brasileira para assumir o trono português em 1831. A elite agrária do país seriam esses brasileiros que eu falei. Eles apoiavam o Dom Pedro I ou já em 1830 eles já estavam acho que eles já estavam descontentes. Estavam o quê? Eles não apoiavam mais. Não apoiavam mais, né? Então, aqui, essa primeira parte aqui da sentença, a gente já pode dizer que é falso. E essa primeira, vocês vão arriscar o quê? Eu acho que é verdadeira. Também. Então, vamos ver. Aí. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Não. Tentem se lembrar sempre de que a resistência à independência, né, que vai ser chefiada, digamos assim, pelos interesses do Rio de Janeiro, do Sudeste, ela vai encontrar seus principais focos de resistência nas províncias do Norte e do Nordeste. Tá? A Bahia é o principal exemplo, né, porque tem mesmo uma guerra mais efusiva, assim, mas várias outras províncias como essas que estão citadas aqui também não aceitam aí a independência, tá? Bom, essa da Revolução Pernambucana, a gente já fez uma questão sobre essa, eu vou pular. Essa aqui é sobre a tela, a gente tem 3 minutos, eu vou pular para uma que tem aquela tela lá do Uruguai, da Declaração de Independência do Uruguai. Essa daqui é bem legal também, porque mostra a independência do Brasil, e, na verdade, deixa de demonstrar os traços reais da população da época, não tem nenhuma pessoa negra, né? Então, omite muita coisa, omite o que eles não queriam mostrar. Aqui, ó, a tela que eu falei para vocês, que a gente viu lá. Então, o que pede a questão? Para que vocês relacionem essas bandeiras que aparecem à Guerra da Cisplatina. Não consigo subir. Mas aí seria para vocês falarem mesmo dessas 4 bandeiras que aparecem. Então, o que o Império do Brasil, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, a bandeira, né, da província Cisplatina do Uruguai. Então, Argentina, Uruguai, Brasil e Grã-Bretanha. O que esses países têm a ver com esse momento? Tá? O que vocês colocariam aí, falando rapidamente? Foram eles que tiveram toda aquela luta pelo mesmo lugar e tal. Então, eles estão relacionados por causa disso. Eles estavam tentando dominar o mesmo local e depois, enfim, teve o fim de uma... Eu não sei falar, mas com uma reconciliação, assim. Sim. E tal. É importante dizer, né, que o Uruguai, a gente pode chamar pelos nomes atuais, o Uruguai estava sendo disputado pelo Brasil e pela Argentina. E quem ajuda na negociação para que o Uruguai fique independente, não fique preso nem ao Brasil, nem à Argentina, vai ser a Inglaterra. Então, os papéis seriam esses aí, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aqui. Aqui, essa daqui é da Confederação do Equador, aquele movimento de 1824, que vai ter a liderança do Frei Caneca, que também tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817. Aí tem um textinho. O texto é fundamental para a gente poder responder, tá? A gente só tem 1 minutinho. Vamos ver se a gente... Acho que ler o texto não dá. Mas o Manifesto do Frei Caneca, opôs-se à dissolução da Assembleia Constituinte e ao juramento da Constituição outorgada por Dom Pedro em 1824. Ele aqui fala justamente nesse sentido. Ele era contrário a esse autoritarismo do Dom Pedro. Tá? O Frei Caneca
é uma das lideranças do Nordeste que é justamente desde o início contra esse projeto independentista liderado pelo Rio de Janeiro pela figura do Dom Pedro. Então, a número 1 está certa. 2, critica o despotismo de Dom Pedro, defendendo a criação do poder moderador, que limitava a soberania do imperador. O poder moderador fazia isso? Não, né? Pelo contrário.